Irmãos, a maior necessidade de todos nós é conhecer a Deus. Todos nós temos, às vezes, algumas necessidades. Mas a maior necessidade minha e sua é conhecer a Deus. Tenha certeza disso. É a nossa maior necessidade. E esse deve ser o nosso maior esmero, a nossa maior dedicação, conhecer a Deus. Salmo 103, escrito por Davi. Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O texto continua, e no verso de número 10 diz assim: não nos trata, vamos ler juntos, segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Vamos ler até o verso 13. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aleluia! Esse salmo aqui, ele começa com um convite. E o convite de Davi é para que nós venhamos bendizer ao Senhor. E o que é bendizer ao Senhor? É declarar quem Deus é. E quem Deus é? Deus é bendito. Então, bendizer ao Senhor é louvá-lo. Bendizer ao Senhor é elogiá-lo. É exaltá-lo. E é interessante que à medida que nós bendizemos ao Senhor, nós não acrescentamos nada a Ele, nós acrescentamos a nós. Quando eu bendigo a Deus, eu não acrescento nada a Deus, mas a minha vida é abençoada. A minha vida e a sua vida são revigoradas à medida que a gente adora, à medida que a gente exalta, à medida que a gente bendiz a Deus, à medida que nós elevamos o nosso pensamento e as nossas vozes a Deus. É como se o ambiente celestial descesse a nós. Como é importante adorar a Deus, como é vital exaltar ao Senhor. E Davi aqui, irmãos, ele especifica como nós devemos bendizer ao Senhor. O texto diz que nós devemos bendizer ao Senhor com a integralidade do nosso coração, com todo o nosso ser. Olha o que ele diz aí no verso 1: e tudo, o que há em mim, o que há em você, tudo. E o que é tudo? É tudo, todas as coisas, todo o nosso ser deve bendizer ao Senhor. E o texto diz e descreve o Senhor como santo. Santo nome. Nós sabemos que nome na cultura hebraica é a pessoa. Então, quando o texto fala o santo nome de Deus, é a santa pessoa de Deus. Mas o texto continua, e o texto vai dizer que nós devemos bendizer ao Senhor aí no verso 10,
versículo número 2, perdão, e o texto diz que nesse exercício de bendizer ao Senhor, nós não devemos nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Ou seja, a gente exalta a Deus, mas a gente não exalta a Deus murmurando, a gente exalta a Deus louvando. A gente não exalta a Deus, irmãos, reclamando, dizendo: por que a minha vida é assim e não é assado? Por que fulano de tal recebe algumas coisas e eu não recebo? Por que a minha vida tem essa dificuldade e fulano não tem? Não, a gente exalta a Deus com o coração grato. À medida que a gente exalta a Deus, a gente vai lembrando o que Deus fez. E o salmista é tão enfático quando ele diz: e não te esqueças de nem um só dos seus benefícios, das suas bênçãos. Depois que ele diz isso, ele começa a descrever algumas bênçãos de Deus. E se você olhar aí o verso de número 3, o salmista ele passa a mostrar como Deus nos abençoa. E a primeira bênção que ele descreve é a bênção do perdão. Quando ele diz que Deus, ele perdoa algumas das nossas iniquidades, não é isso, irmãos? Umas ele perdoa, as outras ele não perdoa, é isso? Não, não é isso. Ele perdoa todas, 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 todas. Porque uma iniquidade minha e sua é suficiente para nos levar para o inferno. Você sabia disso? Se um pecado meu ou seu não for perdoado, é suficiente para a gente ir para o inferno. O que Deus faz? Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Os nossos pensamentos maus, as nossas palavras erradas, os nossos atos equivocados, as nossas omissões, a nossa exclusão de fazer o bem. Deus perdoa todas as nossas iniquidades. E por que Deus perdoa as nossas iniquidades? Qual é o fundamento de Deus perdoar as nossas iniquidades? Qual é a base do perdão de Deus? Por que Deus pode lhe perdoar, se você é tão pecador? Por que Deus me perdoa se eu sou tão pecador? Qual é a base do perdão de Deus, irmãos? A base do perdão de Deus é a cruz de Cristo. Deus pode nos perdoar porque Ele puniu o meu e o seu pecado em Cristo. E quando nós cremos em Cristo, os méritos da obra de Cristo são imputados a nós. Fantástico, né? Fantástico. Deus perdoar os milhares de nossos pecados, e são milhares. São milhares. Se você for um cara extremamente piedoso, e eu usando todas as hipérboles possíveis, imagine que você é um cara tão assim, tão piedoso, que você peca 3 vezes no dia só. E nós pecamos muito mais do que isso. Por ano, arredondando para baixo, você já tem 1000 pecados. Arredondando para baixo. Se você for uma jovenzinha, como Maria Luísa, está com quantos anos, Luísa? 15? 14. Você olha assim e diz: meu Deus, né? Tão pura. Bem, mas nessa média ela já tem uns 14.000 pecados. Ah, imagine quantos eu tenho. Você está entendendo? Por que eu falo isso? Já falei isso várias vezes na igreja. Não é? E como a gente precisa entender a bondade de Deus, irmãos. A bondade de Deus. Deus, por causa de Jesus, e quando nós cremos nele e nos entregamos a Ele, Ele perdoa todos os nossos pecados. Não há perdão, não há presente melhor do que isso. Deus lhe lava.
Imagine, eu queria que você pensasse numa situação rapidinho. Imagine você está pressentindo, ou há exames que podem indicar que você tem uma doença grave. E aí você se aprofunda nos exames e descobre que você não tem aquela doença. E aquela doença é uma doença fatal. Era uma questão de anos, meses ou dias. E aí você descobre que não tem essa doença. Imagine a alegria. Mas imagine você e eu sabendo que nós somos pecadores e o nosso pecado não apenas ocasiona a nossa morte física, mas o nosso pecado nos leva para o inferno para sofrer eternamente lá. E Deus leva todos os nossos pecados na cruz em Jesus Cristo. Isso é privilégio, irmãos. E a gente precisa se lembrar disso. E a gente precisa bendizer ao Senhor por isso. Mas aí o texto continua, e o texto traz uma outra bênção, no verso de número 2, no verso número 3, quando o texto diz que Deus é o Deus que não apenas perdoa as nossas iniquidades, mas é o Deus que também nos cura. Ele, segundo a vontade dele, Ele sara as nossas, o quê? Enfermidades. Ele é o Deus que nos cura. Ele é o médico dos médicos. E por que Deus nos cura? Primeiro, porque Ele é poderoso. E segundo, porque em Jesus Ele levou todas as suas enfermidades. Você pode ter enfermidades aqui e Deus curar aqui. E você pode ter enfermidades aqui e Deus não curar as suas enfermidades nesta vida, mas um dia Deus vai curar todas as suas enfermidades, absolutamente todas. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Ele é o Deus que cura, Ele é o Yahvé Rafá, Ele é o Deus que sara. Estava dando um abraço no irmão que passou no vestibular de medicina, domingo à noite, e aí ele passou por mim, eu dei um abraço nele, o Pedrinho, e eu me lembrei, eu estava falando com ele, com a mãe dele, eu me lembrei há anos e anos atrás, quando eu cheguei aqui na igreja, final de 99, e mais ou menos, sei lá, 2000, 2001, logo no início, o Pedrinho teve uma doença grave. Os irmãos que têm mais tempo aqui sabem disso, né? Câncer. E eu me emocionei, porque aquilo veio na minha cabeça. E aquele menino sobreviveu. E Deus usou médicos, usou a medicina para restaurar a saúde daquela criança. Quantas idas para Recife da família do Pedrinho. E aí eu estava me lembrando disso agora, Pedrinho. E você vai estudar para ser médico. Agora se lembre de algo. Você precisa, como médico, servir ao médico dos médicos. Então sirva ao médico dos médicos. Honre o médico dos médicos. É o Deus que sara as nossas enfermidades. Mas o texto continua, irmãos. Verso de número 4, o texto diz que Deus é aquele que livra a nossa vida da morte. O texto nos fala, irmãos, de maneira clara, no verso de número 4, que Deus é aquele que da cova redime a tua vida. Quem sabe pessoas aqui um dia estiveram à beira da morte. Talvez pessoas aqui tenham consciência disso e algumas não têm, mas Deus livrou, irmãos. Porque Deus faz isso. Às vezes Deus é glorificado na nossa morte. Deus é glorificado na morte dos seus santos. É um momento doloroso para quem fica, não é? Nós estamos com irmãos nossos no luto, né? Como a nossa irmã Dona Maria Catão, que perdeu o seu Zé. Uma dor enorme. A dor fica com a gente. E a gente precisa lidar com ela e pedir o consolo de Deus. Mas Deus foi glorificado na vida do seu servo. E Deus foi glorificado na morte do seu servo.
Deus é honrado na nossa vida e Deus é honrado na nossa morte, mesmo a morte sendo algo duro, algo doloroso, porque nós não fomos criados para morrer. Mas Deus também é glorificado nos livrando da morte, e é isso que Davi diz: Deus é aquele que redime a nossa vida da cova. Mas o texto continua dizendo: Deus é aquele, verso 4, que nos coroa, que nos recompensa, com que, irmãos? Com graça, com favor imerecido e com misericórdia. Todos nós sabemos o que é graça e misericórdia. Graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Nós merecemos nada. Nós merecemos o mal e Deus nos dá o bem. Por quê? Porque Ele é gracioso. Nós merecemos sofrer a punição de Deus e Deus não nos pune porque Ele é misericordioso. Mas o texto continua, irmãos. Verso de número 5. O texto diz que Deus não é apenas aquele que nos perdoa os nossos pecados, aquele que sara as nossas enfermidades, aquele que livra a nossa vida da morte, aquele que nos coroa de graça e misericórdia, mas Ele é aquele que nos supre, que nos mantém, que nos sustenta, que nos dá o alimento cotidiano, o Yahvé Jirê, o Deus que provê. O texto diz: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. E por que Deus faz isso? Se você olhar o texto do verso 10 ao verso 13 que nós lemos, por que Deus age assim conosco? Por que Deus, na sua bondade, perdoa pecados, sara enfermidades, livra da morte, dá graça e misericórdia, farta de bens a velhice, renova a nossa mocidade como a da águia? Por que Deus faz isso, irmãos? E por isso nós devemos bendizer a Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pense a distância do céu e da terra. Assim como o céu se alteia acima da terra, é grande a misericórdia do Senhor para aqueles que o temem. No verso 12 diz: quanto dista o oriente do ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, verso 13. Assim o Senhor faz o quê? Se compadece daqueles que o temem. Queria que você entendesse isso. Você serve a um Deus que é misericordioso. Amém, irmãos? E você deve bendizê-lo. E você deve exaltá-lo. É muito interessante como a vida da gente é uma vida de provações e de livramentos. É uma vida de lutas e de vitórias. É uma vida de dores e de consolo. O sofrimento nunca vem só. A dor nunca vem só. A perda nunca vem só. O problema nunca vem só. Sempre com o problema, sempre com a dor, sempre com as lutas, vem a bondade de Deus, vem a misericórdia de Deus, vem o cuidado de Deus, vem a graça de Deus, vem o favor de Deus. E a gente vê muitas vezes as adversidades se multiplicando, mas junto com a multiplicação das adversidades, nós vemos a multiplicação das bênçãos e das maravilhas do Senhor. Louvado seja o nome dele. Irmãos, nós estamos vivendo uma fase de muitas enfermidades, não é?
Hoje eu conversei com algumas pessoas, né? Semana também já conversei com algumas pessoas. Nós temos irmãos da igreja que vão se submeter a procedimentos cirúrgicos. E nós precisamos estar orando por esses irmãos. Nós temos irmãos da igreja que se submeteram a procedimentos cirúrgicos. Nossa irmã Rosana, hoje eu estive conversando com o Daniel, se submeteu a uma cirurgia. Graças a Deus, foi feito o procedimento, foi tirado o nódulo na mama, mas ela vai precisar fazer radioterapia, mas está se recuperando, graças a Deus por isso. Não precisou tirar a mama, perdeu pouco tecido e agora vai começar um processo de radioterapia, mas eles estão muito gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito, pela maneira como ela tem se recuperado. Vai fazer uma cintilografia para observar, né? Nossa irmã Aline, filha de seu Roberto e dona Edna, está se submetendo a um tratamento também pós-operatório, precisa das nossas orações, da nossa intercessão. Nossa irmã Vera, esposa do Daniel, fez uma cirurgia ontem, tireoide. Graças a Deus já fez a cirurgia, já está vindo. Quando eu liguei para ele agora há pouco, quando eu liguei para ele, já está em Lagedo, quando eu falei com ele. Graças a Deus, Vera está se recuperando com a graça do Senhor. Depois vai fazer a biópsia e ver a questão do tratamento. Hoje eu conversei com o Márcio, um irmão da nossa igreja, um policial, esposo da Cristina. Márcio está desde o mês de janeiro no hospital da polícia, lá em Recife. Ele se submeteu a um procedimento de apêndice, mas depois ele teve outros problemas e ele está esperando uma fístula fechar. Ele está com a cirurgia aberta há semanas. Uma cirurgia aberta. E precisa essa fístula fechar para ele fazer uma outra cirurgia. Mas conversei com ele, está em paz, sem dor, esperando em Deus. Acredita que pós esse período de carnaval vai fazer a cirurgia. Está lá, sendo alvo das nossas orações, sendo alvo das nossas intercessões com a sua mulher lá no hospital, esse período todinho. E ontem, irmãos, nós tivemos também a cirurgia do pastor Eudes. Foi uma cirurgia muito complicada mesmo, irmãos, muito complicada. O pastor Eudes entrou na sala, no bloco cirúrgico, às 14 horas. Quando nós recebemos as informações, chegou a mensagem do término da cirurgia dele, era mais de 20 horas, mais de 8 horas da noite, né? E aí eu conversei com o Dicla antes de terminar a cirurgia, depois conversei com o Dicla depois de terminar a cirurgia. Ele perdeu muito sangue, foi para a UTI, um quadro complicadíssimo, a pressão dele despencou a pressão dele, foi entubado, sedado. Então foi uma noite de apreensão, não é? Pela manhã a pressão dele já subiu, a pressão dele já chegava a 10/6. Hoje à tarde eu conversei com o Simonton, conversei com o Dicla de manhã, conversei com o Simonton hoje à tarde, a pressão já está 12/7. O tumor do pastor Eudes era um tumor mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis. O tumor havia um risco, irmãos, do tumor, assim, dependendo do quadro, ele não ser. Eu conversei com ele ontem de manhã, antes da cirurgia, e tenho conversado muito com ele, o tumor não ser totalmente tirado, dependendo do quadro, porque ele era perto do nervo ciático. Graças a Deus o tumor foi totalmente tirado. Vai fazer a biópsia, mas foi totalmente tirado o tumor.
Não houve nenhuma implicação neurológica, e não apenas nenhuma implicação neurológica, mas o neurologista não precisou fazer uma intervenção específica na cirurgia, e foi livramento de Deus. E diante desse quadro tão grave, hoje à tarde, o pastor Eudes já não está mais entubado, já não está mais, o acesso foi tirado, ele está absolutamente lúcido, plenamente consciente, né? Os filhos falam e ele ouve, ele acena, ele entende tudo aquilo que está acontecendo, e o médico, o doutor Maurício, ele disse: eu estou surpreendido, a recuperação dele é surpreendente, é muito além daquilo que a gente imaginava. E a gente sabe que isso é bênção de Deus, irmãos. A vida dele, como a vida de todos nós, está nas mãos do Senhor. E Simonton disse: é resposta de oração, pastor, é resposta de oração. Deus está agindo. Nós vamos orar nesse momento, irmãos. Vamos orar pelos irmãos que sofrem, os irmãos que estão sofrendo com luto, irmãos que estão sofrendo com enfermidades, irmãos que estão sofrendo com adversidades, com problemas. E nós vamos orar, e nós vamos pensar nisso que nós vimos hoje. Pensar nisso. É um Deus bendito, é um Deus que realiza grandes coisas. E abra sua Bíblia em João 11:40. Fique de pé e vamos ler juntos o que Jesus disse. João capítulo 11, versículo número 40. Então, o quadro do pastor Eudes inspira muitos e muitos cuidados, mas graças a Deus já há muitos avanços, muitos, graças a Deus. Diz assim, João 11:40, respondeu-lhe Jesus, vamos ler juntos? Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Vamos ler mais uma vez? Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: se você crê, você verá a glória de Deus. Você pode dizer para essa pessoa: se você crê, meu irmão, se você crê, minha irmã, você verá a glória de Deus. Aleluia.